Ok, mais uma vez boa noite a todos. Essa semana especial, tempo que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Espero que todos tenham tido a oportunidade de estar com seus familiares, depois de um ano aí sem se reencontrar ou se encontrar nessa data especial, né, devido à pandemia. Quarta-feira estive pedindo oração pelos meus familiares para poder compartilhar do Evangelho e de fato Deus abriu portas e foi tempo de conversar, de falar da palavra, falar do Salvador. Foi um tempo onde Deus abriu as portas e espero que a palavra dele faça a sua obra. Como servos, na quarta-feira falando sobre o fato de sermos despenseiros, né, devemos ser fiéis em pregar. O resultado pode ser positivo ou pode ser negativo, falando sobre Felipe, no livro de Atos, e Deus é quem sabe, mas nós devemos estar dispostos, disponíveis para cumprir o nosso papel. Estamos aqui para pregar, para testificar, para proclamar essa mensagem tão maravilhosa que é que Jesus Cristo nasceu neste mundo, não só para ser um bom exemplo, né? Não só para ensinar a paz ou coisas do tipo, mas Ele veio trazer a salvação, a vida eterna a todo pecador, ao pecador que se arrepender e crer, né? Então, hoje à noite eu quero meditar com os irmãos no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, livro que conta a história aí dos reis, e especificamente, né, vai falar sobre Davi, rei Davi. E aqui no capítulo 22 nós temos o episódio em que Davi, ele está escondido na caverna. Alguém já perguntou se eu vou falar do Batman hoje. Hoje não é do Batman. Sai da caverna, né? Embora o Batman saia da caverna, o Capitão Caverna, né? E o Caverninha. Mas é Davi que está na caverna. E a verdade é que muitas vezes nós, em nossa vida, neste mundo, não literalmente, mas em momentos que realmente nós não esperamos, é como se estivéssemos em cavernas, né? Tendo que se esconder, se abrigar, se ocultar, ou às vezes mesmo porque realmente problemas chegam e nós acabamos entrando em nossa caverna, vamos dizer assim. Mas aqui Davi, o texto, ele aponta essa realidade, né, de Davi. Davi, você sabe bem a história, ele era um pastor de ovelhas, o menor na sua casa, filho de Jessé, e o trabalho dele era cuidar do rebanho do pai dele. Certo dia, um inimigo se levantou contra Israel, o exército dos filisteus, e no exército tinha um grande soldado, um grande guerreiro, somente ele desafiando todo o exército de Israel. Você sabe bem a história, Golias é o nome dele, forte, com armas poderosas, e ele se põe a desafiar todo o exército de Israel durante dias. E nenhum israelita se põe para assumir a liderança e enfrentar Golias. E Saul, que é o rei nesse tempo, também se esconde, começa a oferecer bênçãos, né, benefícios para aquele guerreiro ousado que desafiar Golias e lutar pelo seu povo. No entanto, nenhum desses homens que estão ali vendo toda aquele desafio feito pelo pagão Golias, encara, mesmo com as bênçãos do rei, as promessas do rei, eles ficam temerosos e covardes. Então Davi, certo dia, vai levar alguns donativos para os seus irmãos que estão em guerra, e ele escuta aquelas afrontas, aquela forma como Golias está se portando, e ele, no poder do Senhor, em nome do Senhor, se dispõe a encarar este grande guerreiro que é Golias. E você já sabe a história, ele vai vencer Golias de forma total, vai decapitar Golias, é isso que ele vai fazer, isso no poder de Deus, e a partir daí a vida de Davi vai mudar. Davi vai passar então a desfrutar de algumas bênçãos, inclusive da mão da filha de Saul. Ele vai se tornar agora um membro da família real. No entanto, o feito de Davi foi tão grandioso que isso fez com que o povo, as multidões, o aclamassem. E se você olhar aí no capítulo 21, verso 10,
Davi está já fugindo de Saul, e quando ele chega em uma terra estranha, veja o que as mulheres dessa terra cantam. Verso 10 diz, capítulo 21, verso 10: Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi, ele passou a ser reconhecido por esse grande feito, e o povo sabe como que é. Ele matou Golias, mas ele, depois de entrar na família real, ele entrou e saiu em várias guerras, né? Ele passou por certas experiências, mas a multidão começou então a aclamar Davi, e isso criou em Saul um profundo senso de ciúme, mexeu com o orgulho de Saul. E quando Saul descobre que ele é rejeitado por Deus, não é mais ele o rei que Deus se agrada, Deus escolheu outro para si, Saul então passa a perseguir Davi, mesmo Davi não tendo dado motivo algum. Davi, ele é um inocente, ele é um injustiçado, mas isso, para Davi, acaba resultando em o quê? Ter que fugir e se esconder, e ele vai, vez após vez, e aqui nós chegamos em um ponto em que ele está em uma caverna. O nome da caverna é a caverna de Adulão, em Moabe. Ele se esconde, porque ele já não tem mais para onde ir, né? Ele saiu desesperado, teve que fugir da sua casa, deixando sua esposa, deixando sua posição. O rei, quando ele vence Golias, coloca ele numa posição de comandante, de capitão, mas quando o ciúme aumenta e o orgulho de Saul, de fato, perde o controle, Davi então tem que se esconder, tem que fugir para não morrer. E mesmo Jonatas, filho de Saul, vai dar uma guarida para ele. Você sabe bem a história. Então Davi agora ele está dentro de uma caverna, sozinho, refugiado, escondido. Ele passou pela terra dos sacerdotes, né? O capítulo 21 vai narrar para nós a visita dele a Nobe, onde ele pega a espada, ele se alimenta, e uma vez que ele faz tudo isso, ele corre para se esconder na caverna. Saul vai passar por esse lugar e vai matar todos os sacerdotes que apoiaram a Davi. Alguém vai entregar, né, essa visita que Davi fez, né, um informante de Saul vai contar para ele, e ele vai matar os profetas por conta do apoio. E aqui na caverna de Adulão, Davi está sozinho, perseguido injustamente, e ele, estando lá, Deus vai mostrar a sua graça e a sua misericórdia a ele. O verso 1 a 6, que nós vamos ler agora, diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aqui. Vamos orar. Senhor amado, nós te damos graças por sua misericórdia, pelo dia que o Senhor nos deu, por essa semana. Também te damos graças por poder relembrar do nascimento do seu Filho amado, Filho único, unigênito, que veio a este mundo, nasceu para pagar o preço pelo nosso pecado, e nós te damos graças, Senhor, por tamanha providência que o Senhor tem nos demonstrado. Também te damos graças por poder nos reunir aqui, te louvar, te adorar, Senhor. Fala aos nossos corações por meio da sua palavra, que nós possamos, ó Deus, buscar sempre aprender
aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Não importa a circunstância, não importa o momento, o local, mas que sempre possamos ter o foco no Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tenho que perguntar para você se alguém aqui já teve essa experiência de visitar uma caverna, ou ter que se abrigar em uma caverna ou uma gruta, né? Sabemos que recentemente, acho que em outubro mais ou menos, um grupo de bombeiros, né, ou pessoal que estava se preparando para ser, é bombeiro ou é brigadista, alguma coisa assim, estava chovendo muito, e eles acharam que a gruta era segura e se colocaram ali debaixo e a gruta desmoronou. Gruta é uma espécie de caverna também, né, com provavelmente uns 20 metros aí de vão, e eles acharam seguro e infelizmente com aquela chuva que estava dando já há dias, a caverna ruiu. Mas não sei se você teve essa experiência de entrar em uma caverna, ou talvez ficar preso em uma espécie de caverna, talvez um elevador. Já passou por essa experiência, ficar preso? Não é algo agradável. Agora imagina ter que habitar em uma caverna, ter que se esconder ali por um tempo, vamos dizer assim, indeterminado, como era o caso de Davi. Ele não sabia quanto tempo isso ia levar, e foi aonde ele conseguiu se esconder. Portanto, Davi, ele está passando por dias muito difíceis, e ele encontra esse abrigo aonde ele está fugindo e se mantendo vivo. Ao esconder-se do seu sogro Saul, né, esse que um dia estava tratando ele a pão de ló, você é o meu herói, venceu o nosso inimigo comum. Golias foi decapitado, os filisteus foram em debandada, saíram da nossa terra, mas no outro dia, sem culpa alguma, sem motivo algum, este homem, nós sabemos que pelo orgulho e o ciúme, né, mas sem nenhuma razão concreta dada por Davi, ele passa a perseguir Davi, simplesmente por ciúme, inveja e orgulho de Saul. No entanto, quando nós olhamos a história nessa visão, focando em Saul apenas, fica um tanto quanto, puxa, que pena de Davi, não é? Mas a verdade é que Saul, ele não é o foco da história. Saul está perseguindo Davi, não é por causa de Saul apenas, é porque de fato Deus é quem está no comando, e Deus está trabalhando na vida de Davi através de Saul. Deus está enviando o Saul para perseguir seu servo Davi com propósitos, com objetivos. Ele quer ensinar lições preciosas para Davi. Portanto, Saul persegue a Davi, e nós sabemos isso vem da parte do Senhor. E tanto é que o próprio Davi reconhece isso quando ele tem oportunidades de matar Saul e resolver o problema. Nós sabemos que por vários momentos nessa caçada, Davi esteve muito pronto, ou poderia ter vencido Saul com um golpe, com uma estaca, né, com uma espada. Arrancava, né, em um episódio ele arranca um pedaço da roupa de Saul e mostra para ele depois. E ele, vez após vez, mostra que ele sabe, não é Saul, não é com Saul a questão. Ele sabe que Deus tem planos, e ele está olhando para o Senhor. E aqui na caverna de Adulão, Davi, ele mostra essa visão, essa fé firme no Senhor. Muitas vezes nós podemos olhar para isso e ter perder o ensino da passagem, mas a verdade é que Deus quer ensinar o seu servo, quer moldar o seu servo, quer talhar em Davi um caráter santo e diferenciado. Davi, ele vai ser um grande rei, mas porque ele foi trabalhado pelo Senhor. Deus, através de toda essa circunstância difícil que Davi enfrenta em sua vida, enfrentou, Deus foi trabalhando nele a humildade, a misericórdia, a bondade, a justiça, ao ponto de Davi se tornar, sim, um homem segundo o coração de Deus. No entanto, não é uma jornada fácil ter que encarar a caverna, não é algo simples, mas foi aonde Deus quis ensinar Davi, tirar dele toda a confiança de si mesmo, ensinar Davi a reconhecer que ele é de fato insignificante, totalmente incapaz. Deus foi retirando de Davi muleta após muleta,
Tudo aquilo que fazia com que ele se apoiasse em sua carne, em sua sabedoria, Deus foi removendo, reduzindo ele a nada, ao ponto de ele se encontrar nesta caverna, sem ninguém, somente ele e Deus. E nesta caverna, Davi, ele vai ver a mão de Deus, o poder de Deus na vida dele. Muitos comentaristas têm dito que o Salmo 142 é um salmo escrito por Davi nesta ocasião. Eu quero convidar você para ler este salmo, Salmo 142, de 1 a 7. Não há provas conclusivas, mas o relato dele aparentemente mostra toda essa circunstância. O que o salmista escreve aqui, o que Davi escreve aqui, reflete muito do que ele estava enfrentando nesse dia, onde ele se encontrava fugitivo e se escondendo na caverna de Adulão. E por isso muitos estudiosos chegam à conclusão de que sim, é um salmo que foi composto por Davi neste momento de sua vida. E até o título na Bíblia diz: oração que fez quando estava na caverna, né? Não intitula o nome da caverna, mas então muitos creem que foi na caverna de Adulão. E ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram-me a armadilha para mim. Ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Diante de toda a circunstância que Davi enfrenta, só na caverna, mas lembra, ele não perde o foco, ele está olhando para o Senhor. Ele não está olhando para Saul, ou para o fato de ter que não mais dormir na sua cama, quentinha, agradável, com a sua esposa, mas sim como um rato se escondendo nos buracos das cavernas. Ele olha para o Senhor e ele clama àquele que pode socorrer. Ele clama ao Senhor. Ele entende que Deus tem algo a trabalhar na vida dele, e ele reconhece que o único que pode socorrer ele neste momento tão difícil é o próprio Deus, é o seu Deus. E ao voltar para o nosso texto, lá no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi, ele vai receber a visita da sua família. O capítulo 21 relata para nós que ele foi até Nobe, pegou a espada, se alimentou a espada que ele tirou de Golias, ele se alimenta, ele está agora escondido. Saul vai passar em Nobe, vai matar esses sacerdotes, e Saul está perseguindo ele de tal forma que quando encontrar e encontrar os que o apoiam, vai ser morte. Era assim que os reis faziam naquele tempo. Quando havia uma ameaça ao seu império, eles eliminavam, né, a outra dinastia ou qualquer outra possibilidade de insurreição, né, de tentativa de tomada de comando. Então Saul está perseguindo não só Davi, mas todos aqueles que apoiam Davi. Então quando a família descobre que Davi está escondido nessa região, na caverna de Adulão, eles também estão sendo perseguidos. Eles têm também essa ameaça sobre a cabeça deles. Olha, Saul quer matar Davi, Davi é nosso parente, então vamos correr para ele, vamos se esconder junto, né? Então muito provavelmente foram para Davi, não porque queriam auxiliar Davi, mas estavam buscando ajuda. E o texto deixa isso claro quando Davi provê para os seus pais um local seguro, para o pai e a mãe. Eles vão para a terra de Moabe. O texto diz que ele vai até o rei de Moabe e pede para deixar os pais ali, para que eles fiquem em segurança, até que ele venha como rei e os resgate. Portanto, a família vai até ele e eles encontram Davi, mas
buscando então um socorro, uma guarida. Davi já está em desespero, está ali escondendo, buscando fuga, se refugiar de Saul, e agora ele tem mais a responsabilidade por sua família. E o texto continua, diz que quanto aos seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Verso 2: e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades. Então, além da família de Davi buscando socorro nele, juntaram-se outros homens, e veja as características desses homens: todos estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Davi estava sozinho, orando, desesperado ao Senhor, buscando socorro em Deus, se sentindo de fato um nada, insignificante, e agora recai sobre ele a responsabilidade sobre sua família e sobre esses homens que estão perdidos, pressionados, endividados e alguns amargurados. Então você pensa que o cenário está ruim e não pode piorar, ele sempre pode piorar, E agora esses homens se ajuntam com Davi, e o texto diz mais de uns 400 homens. Então tem aí um exército, uma milícia que Davi pode comandar. Mas veja a condição desse pessoal: endividado, amargurado, todos estavam em dificuldades. Davi se encontrava em grande dificuldade, e ainda assim ele se colocou como rei, ou seja, como o líder deles. Se você está nessa circunstância e chega para você mais problema, gente com mais problema, o que você faz? Se você estivesse no lugar de Davi, você ia correr para outra caverna, né? Você ia trocar de endereço rapidinho, falar: não, já tem eu, já basta os meus, vou correr, me esconder em outro lugar, Cada um com os seus problemas, Tem uma frase que a gente usava muito quando jovem: ema, cada um com os seus problemas. Ainda falava tudo errado, Mas Davi não, ele assume esse pessoal, ele lidera essa turma. E mais tarde esses 400 homens aqui, você ao ler os relatos sobre os campeões de Davi, os guerreiros de Davi, você vai ter muitos desses que estavam aqui nesse episódio se tornando homens de confiança do rei mais tarde, mas passaram por essa dificuldade, tiveram que, junto com Davi, reconhecer sua miséria, sua insignificância, estavam totalmente desesperados, sem o norte, e eles tiveram que correr para o auxílio de Davi. Aqui, irmãos, nós podemos tirar uma grande lição, e é claro que Davi vai liderar estes homens, mas aqui nós vemos também uma comunicação ou uma ligação com o grande exemplo do maior rei, o rei dos reis, ao rei ao qual nós devemos adorar em todo o tempo. Assim como com Davi foram chegando pessoas cheias de dificuldades, endividados, pressionados, pessoas que estavam realmente amarguradas de espírito, sem condições de encontrar solução para o seu problema. Eles reconheceram isso, e estavam tão endividados e tão amargurados que correram para um pior, talvez, porque Davi ainda estava ameaçado de morte, O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, e Ele está para nós como Davi estava para estes homens aqui. Só que a diferença é que Davi não convidou nenhum desses homens. Jesus Cristo, Ele é excelente, porque o que Ele faz? Ele convida todos que estão cansados e sobrecarregados: venham a mim. Todos os que estão realmente sentindo o peso do fardo, a dureza da vida, estão carregando esse peso cruel, venham a mim, e eu vou aliviar este fardo, eu vou pôr sobre vocês o meu jugo que é suave. Jesus Cristo, Ele veio não para os justos, mas para todos que reconhecem sua injustiça, sua insignificância, seu endividamento. Todos somos devedores, diante de Deus não há um sequer que pode bater no peito e falar: eu não devo nada para ninguém. Você deve,
E ainda que você seja salvo, você fala, mas eu já sou salvo. Paulo diz que você deve o amor para o próximo, para o seu irmão. Em todo tempo, irmãos, nós somos devedores. E Cristo chama esses injustos, estes que reconhecem que nada são, para que Ele os salve, para que Ele os perdoe e para que Ele possa os curar. Sim, Ele é o nosso Salvador, o Salvador dos pecadores perdidos. Jesus, Ele veio para nos encontrar. Estávamos perdidos, mas Ele veio para nos encontrar. E mais que isso, veio para nos libertar da escravidão do pecado. Esse é o nosso Rei, o nosso Salvador. Talvez você está aqui hoje à noite e tem procurado, de fato você tem sentido a sua insignificância por causa do seu pecado. Você reconhece que é um pecador limitado, que merece a justiça de Deus sobre a sua cabeça. O salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte. E você sabe, eu mereço, porque eu sou um devedor. Eu não tenho cumprido a lei de Deus. Pelo contrário, eu sou um transgressor da lei. E se você reconhece isso, ouça o convite de Cristo. Venha a mim. Se você está cansado de tentar por seus méritos, por sua justiça, por sua força chegar ao sucesso, né, como muitos vão colocar aí, reconheça a sua falência, reconheça sua insignificância e se achegue ao Rei dos Reis, aquele que veio buscar e salvar o que está perdido. Reconheça que você está perdido e se submeta a Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Rei, como o seu dono. Se coloque diante dele, de mãos vazias, sem nenhuma justificativa, mas apenas buscando Ele, com fé, e tenha plena certeza, você vai desfrutar do perdão dos seus pecados, e mais do que isso, a alegria da direção diária que Ele vai dar em sua vida. Ele vai rumar você, não para qualquer lugar, mas a palavra de Deus diz que é para um lugar eterno, um lugar santo, aonde não há nada que vai atrapalhar mais a sua comunhão com Ele, aonde você vai ser pleno sempre, satisfeito plenamente em todo o tempo, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado, pelo seu pecado. Portanto, se você está aqui e ainda não creu, não se submeteu em Cristo, creia. Atenda o convite do Messias, atenda o convite desse que nasceu em uma manjedoura. Poderia ter escolhido tantos lugares para nascer, mas escolheu nascer num berço pobre. Poderia ter escolhido o berço mais caro. Ele, o único que poderia ter escolhido o lugar que nasceria, escolheu a manjedoura. Por amor aos seus, por amor ao pecador. Voltando para a história de Davi, nós vemos que Davi se fez chefe desses homens indignos, que estavam sob grande pressão, amargurados. A ideia aqui, pessoas realmente que, ao enfrentar situações difíceis, eles não conseguem olhar para a mão de Deus e focar em Deus, eles começam a culpar tudo e todos. E são pessoas realmente amargas, tudo está ruim. Então é esse tipo de homem que Davi vai ter que lidar, brutos e ignorantes, né? E Davi se faz o chefe deles e lidera esses homens. Esses homens estavam sem rumo e sem direção, sem referencial, porém agora eles se ajuntam com um líder que, apesar de toda a pressão que ele tem sofrido, de todo o desespero, de toda a dúvida que ele tem que sanar, está numa caverna, fugindo do rei, seu sogro, né? Mas mesmo ali Davi não perde o seu foco, o seu referencial é o Senhor, e ele depende do Senhor. Como nós vimos lá no Salmo, ele busca o Senhor, ele quer que Deus responda a ele, dirija os meus passos, e é debaixo da liderança de Davi que estes homens em breve, como eu já disse, vão se tornar os valentes de Davi, a elite do exército de Israel. Davi recebe conforto por meio do seu sofrimento, mesmo estando só, Deus meio que responde à oração dele enviando pessoas em condições igual ou pior que a dele, mas Davi então encara ali como uma oportunidade, ele se faz chefe desses homens, vendo a mão de Deus, o cuidado de Deus, e ele não
foge do desafio de ter que dirigir homens nessa condição. Ele assume o desafio. E como eu perguntei, talvez nós fugiríamos, se você assumiria esse posto. Ninguém quer ter um time de derrotados. Você quer ter um time que, puxa, está todo mundo só derrota, só derrota. Você quer estar num time que já venha para vencer, né? Está pronto para vencer. Mas aqui Davi, confiado no Senhor, ele assume a liderança desses homens. E aqui temos uma grande lição para nós hoje. Assim como Davi, precisamos aceitar o desafio de compartilhar com os outros a consolação que Deus tem nos dado. Davi nunca perdeu o seu referencial. E por isso, porque ele tem o foco no Senhor e não nas circunstâncias, não em Saul, ele pode de fato dirigir esses homens, porque ele sabe que a mão poderosa de Deus tem cuidado e dirigido os passos dele. Que eu e você possamos da mesma forma liderar e dar direção aos que ainda estão desgarrados, perdidos à nossa volta. Aceite o desafio e influencie as vidas destes que te cercam. Que mesmo estando em circunstâncias difíceis, talvez você não está enfrentando o melhor dos momentos, mas Deus coloca ali alguém que está pior do que você ainda. Não fuja, mas encare, testifique, mostre o seu foco, que o seu foco é o Senhor. Apresente a glória de Israel para Ele. Apresente o grande líder, o grande Senhor soberano, que é Jesus. O grande Rei, que é o Salvador, aquele que busca o perdido e liberta o escravo no pecado. Apresente, não fuja desse desafio. Talvez vai ser uma oportunidade no seu trabalho, na sua família, na escola, aonde você estiver. Nunca rejeite o desafio de ser uma liderança espiritual, de ser alguém que influencia com o verdadeiro evangelho. Não deixe para outros aquilo que você pode fazer. Você está neste mundo com um propósito de glorificar a Deus, e quando você está vivendo a sua vida para Deus, assim como Davi, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo em cavernas, né? Você vai buscar realmente apresentar o seu Deus, dirigir essas pessoas para Deus, para glorificar o Senhor. No trabalho, na família, na escola, como eu disse, aonde você estiver, nunca rejeite o desafio. Muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca em circunstâncias terríveis, em verdadeiras cavernas, para nos ensinar, para nos transformar, assim como fez com Davi. Ele não queria destruir Davi, ele estava aperfeiçoando Davi em sua fé, em sua confiança no Senhor. Portanto, tenha a mesma disposição, né? Se submeta como o barro na mão do oleiro, para que Deus, o supremo oleiro, possa fazer de você a obra que Ele quer e realizar o seu propósito. Que Deus possa usar você aonde você está, como bênção, como um líder, alguém que está influenciando a vida daqueles que estão distantes. Talvez se encontram como estes homens, perdidos, pressionados, amargurados, e você que não perde o foco, que tem o foco, já foi buscado por Jesus, já foi transformado, você pode mostrar a eles o caminho. Portanto, aproveite as oportunidades. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, irmãos, árdua, que é de influenciar, de discipular. Muitos crentes hoje têm perdido o foco, vivendo para si, buscando os seus interesses. Provaram da salvação eterna e têm sido egoístas. Não faça isso, não caminhe assim. Lembre-se que Deus quer te usar. Você é o barro nas mãos dele. Submeta-se, permita que ele trabalhe em você. Não fique amargurado diante das circunstâncias difíceis, mas de fato se disponha como Davi fez. E lembre-se, há um rei maior do que Davi, e é a ele que nós devemos levar todos os encrencados, né? Todos esses que estão em dificuldades. Não sou a solução dos problemas, não é o meu testemunho, não é a minha vida que vai transformar essas pessoas, mas é o fato de que o meu testemunho, as minhas palavras vão encaminhar para o Rei
que desceu da glória, e assim como Davi, em uma circunstância da sua vida, você lembra bem, ele se encontrou sozinho, o inimigo era maior do que ele, vamos dizer assim, e ele encarou a cruz do Calvário. Ele não foi ocultado em uma caverna, mas ele foi exposto em um madeiro maldito, por amor a nós pecadores. Portanto, nós devemos buscar, através de nossa vida, encaminhar todo pecador ao pé da cruz, a esse que é o Rei dos Reis, que veio buscar e salvar o perdido, o Salvador e o Libertador, veio para quebrar a nossa escravidão. Que nós possamos, irmãos, durante cada dia de nossas vidas, caminhar assim, buscando sempre manter o foco no Senhor e influenciando aqueles que nos cercam. Se você já provou dessa tão bendita salvação, nunca perca o foco. Lembre-se, as circunstâncias difíceis não vêm por acaso. Deus sempre tem um plano, um propósito. Submeta-se a Ele, e mesmo nas circunstâncias difíceis, encaminhe aqueles que chegam até você em condições piores a Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus fiel, e apesar de nossa insignificância, Senhor, do nosso pecado, Tua palavra nos deixa muito claro a obra que o Seu Filho veio realizar neste mundo, obra essa, ó Deus, realizada com perfeição, a obra da salvação. Obrigado porque apesar de toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, o sangue do Seu Filho nos purifica, nos perdoa e cancela toda a nossa dívida. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo, o Rei dos Reis, nós podemos ter a certeza da vida eterna, a liberdade. O fardo do pecado não pesa mais sobre nós, a corrente esmagadora da escravidão do pecado não pesa mais, porque cremos em Cristo. Ó Pai, eu rogo, se há alguém aqui nesta noite que ainda não desfruta dessa certeza, que o Senhor esvazie essa pessoa dela mesma, faça ela enxergar que ela não é nada, e que o Senhor, o Seu Filho, é o único que pode transformar, salvar, perdoar, e trazer essa paz tão ansiada, essa paz tão buscada, Senhor. Tem misericórdia, Pai, para os que já são salvos, nós os que cremos, nos dê a capacidade, Senhor, de, mesmo diante das dificuldades que podemos enfrentar, as circunstâncias difíceis e amargas que com certeza vamos nos deparar, nos ajuda a olhar sempre para o Senhor, focalizar em Ti, Senhor, e viver para o Senhor. E em circunstâncias assim que possamos ser luz e demonstrar com boas obras a Sua glória, Pai. Apresentar Jesus Cristo como o único Rei, o Salvador, o perdoador de pecados, aquele que traz a paz para todo o que crê. Essa é minha oração, é minha súplica em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos que podem a se colocar em pé. Se você pode, por gentileza, nós vamos encerrar com um hino. Convidar o regente.